Eu nasci no século XIX, não é? 1900, não é? De maneira que tenho assistido este século todo inteiro, não é? E um século espantoso, espantoso no que é mau, guerras terríveis, carnificinas de toda a ordem, holocaustos, coisa dos judeus, irregularidades, injustiças de toda a natureza, um sentido de ordem económico de que está acontecendo no momento em que a riqueza está a concentrar-se e a pobreza a aumentar de uma maneira espantosa, e já com miséria. De maneira que tudo isto é espantoso e doloroso e terrível. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, a gente assiste a coisas espantosas. É o século, evidentemente, em que a gente assiste a essa coisa espantosa de ver um homem na Lua. Claro, a maior parte dos povos portugueses nem acreditava que aquilo fosse verdade. Eu ouvi dizer a alguns, para lá ser da Rua, estou indo que ia. Aquilo é fita. Estamos na época já dos grandes espaços da unidade da Europa e das unidades das Ásias, etc. Fala-se permanentemente já da aldeia global. E a ideia e parece que sim, que o sentido da modalização que é perfeito. Mas é que não há dúvida nenhuma que nós estamos a caminhar para uma solução nova de civilização. É verdade que neste momento vivemos um egoísmo feroz, um egoísmo imediato, estreito, miserável. Toda a gente pensa em governar-se. De uma maneira geral, o povo está passivo, está indiferente. Refugia-se nesta filosofia reles do amanha-te, do desenrasca-te. O que quer-me é governar, os outros se lixem. Mas, ao mesmo tempo, claro, começa a nascer uma coisa nova, que a mim me dá a ideia que vai ser um mundo novo, de bem-estar geral para todos. Coja é uma pequena localidade serrana. Fica a pouco mais de 10 km de Arganil. O casario ergue-se de um lado e do outro do rio. E há por aqui casas ilustres. Entre todas, esta pertence a alguém cujo nome convoca a própria história. Em rigor, o nome de Fernando Valle entrou na lenda. As suas memórias dão conta de todo o século XX português. Contemporâneo da monarquia, mas republicano, bateu-se sempre pela liberdade. Já os bisavós tinham lutado ao lado dos liberais e por isso estiveram presos 6 anos em Almeida. Os avós e o pai perfilharam os ideais da República. Num tempo difícil, Fernando Valle deu continuidade a essa linhagem familiar. Esta sala é como que um espelho discreto de uma parte significativa da história portuguesa recente. Por aqui passaram, entre outros, o Bispo da Guarda, José Alves Matoso, António Sérgio, Jaime Cortesão, Vitorino Nemésio, Mário de Castro, Martins de Carvalho, Veiga Simões. E também Alberto Moura Pinto, republicano da primeira hora. E ainda Miguel Torga e Mário Soares. Na viragem do século, Portugal tinha um rei, Dom Carlos. A monarquia constitucional, porém, estava ameaçada. A tentativa da partilha da África pelas grandes potências e a dependência face aos ingleses tinham abalado a autoridade real.
Por outro lado, Dom Carlos mostrava-se incapaz de conter a influência crescente dos republicanos. Ganhava expressão uma clivagem das mentalidades. Foi, pois, num país politicamente instável, num lugar pacato da província, que nasceu, nesta casa, Fernando Baeta Cardoso Vala. À altura, a casa era propriedade da família. Nesse mesmo ano de 1900, António de Oliveira Salazar ingressava no Seminário de Viseu. Fernando Vala teve 6 irmãos, viveu aqui pouco tempo. Os afazeres profissionais do pai levaram a família a mudar-se por mais de uma vez. Passaria a infância em Coja. A Cerdeira ficava para trás. A minha família era, enfim, penso que posso fazer essa afirmação, era uma família mesmo de bons costumes, não é? Era uma família de gente de bem, de gente honrada, de gente digna. O meu pai era médico, foi aqui médico durante muito tempo, durante toda a sua vida. Acabou mesmo a sua vida por um desastre da sua profissão. E era no tempo em que não havia estradas, em que a clínica era feita a cavalo. Ia para ver um doente, a mula teve um espanto, e caiu a mula abaixo, rolou numa ribanceira, fraturou uma perna exposta ao tempo. Ainda não havia antibióticos, as fraturas expostas eram uma coisa de muita gravidade. E já com 60 e tal anos, na altura, de maneira que ficou impossibilitado de exercer a sua atividade médica, teve que se aposentar. E a minha mãe, quanto a mim, era uma dona de casa excepcional, de valor. A minha mãe é que dirigia tudo, não? Dirigia a casa, dirigia a administração das propriedades, porque o meu pai só se entregava à medicina, era a sua função, só viveu para isso. E o meu pai é um homem muito bom. O Torga disse que era um homem bom como já não há. E penso que sim, era um homem bom como já não há. E sabe, os homens bons, muito bons, quando são mesmo absolutamente bons, até também são fracos de certa maneira, não é? Perdoam tudo. E o meu pai era um homem assim, era um homem muito bom. E que levou a vida, como digo, só entregar à medicina. Tudo o resto, era a minha mãe que dirigia. A minha mãe era católica, não é? Muito religiosa. E nesses primeiros tempos, como digo, a minha mãe mandava-nos ir à missa, eu ia à missa. Mas nunca houve cá na minha família, enfim, um sentido profundo, quer dizer, fanático religioso, não. A coisa era da época. E a minha mãe era muito religiosa nesse sentido, de fé, de uma fé profunda, mas só assim, não éramos clericais, não. A minha infância foi uma infância feliz, não é? Fiz aqui instrução primária e até o primeiro ano do liceu. Exatamente, lecionado por professor de instrução primária, que hoje ainda recordo com uma grande saudade e um grande respeito, porque era um grande professor e um grande educador. Bom, e um bocadinho também assim à força, porque ainda hoje sinto nas mãos umas certas palmatoadinhas. Por lá também apanhei, não é? Porque ali não havia diferenças na escola, tudo apanhava quando era necessário. Em fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro foram assassinados. O regicídio nunca foi inteiramente esclarecido.
Certo é que Dom Carlos instaurara a ditadura entregando todo o poder a João Franco. E João Franco mandara fixar a pena de degredo em África para os crimes políticos. Os funerais dos reis abalaram o país. Tenho uma vaga ideia disso, uma vaga ideia. A notícia, a consternação que isso causou. Após a morte de Dom Carlos, Dom Manuel procurou fazer uma política de pacificação. Não foi bem sucedido. Nos meios urbanos, a base social de apoio da monarquia esvaía-se. A República ganhava terreno todos os dias, ainda que, nos meios rurais, como Coja, a situação fosse diferente. Naquele tempo, evidentemente, a ideia do rei e da rainha era uma coisa mitológica, é uma coisa de mito, não é? A sociedade portuguesa estava dividida. De um lado, havia os monárquicos, muitas vezes conservadores, geralmente clericais. Do outro, os republicanos, frequentemente maçons, muitas vezes anticlericais. Salazar ingressara na Faculdade de Direito de Coimbra. A República era implantada a 5 de outubro de 1910. Isso serviu exatamente para refervar, para marcar a minha atitude, não é? Desde a escola primária, por aí acima, e no liceu fui sempre considerado, mesmo pelos camaradas, pelos colegas, então, como um revolucionário republicano. Então. Coimbra, tradicionalmente, era o lugar para onde iam estudar os filhos das famílias da região. Na cidade do Mondego, Fernando Val vai fazer não apenas toda a sua vida académica, mas também uma parte significativa da sua aprendizagem cívica. Esse percurso começa aqui, no Colégio de São Pedro. É um colégio que havia em Coimbra, ao tempo. Para onde ia para aqui essa gente toda daqui, e onde eu estive até o 5º ano do liceu. Eu e o Fernando Val fizemos o curso de liceu sempre juntos. E, em alguns anos, até companheiros de carteira. Ele era o bem comportado, eu era o meio maluco, era o mal comportado, não é? Era muito garoto eu. E nessa altura deliciava-me ver o cinema. Eu e os meus companheiros dizíamos, vamos às vistas. Às vistas era o cinema, não é? Deliciava-me ver o Charlot, o Max Linder, que davam, enfim, boa exposição e, ao mesmo tempo, um sentido de pensar e de refletir sobre a mensagem que eles nos davam, principalmente o Charlot. Nesse tempo, eu nas férias, principalmente nos primeiros tempos em que eu estive em Coimbra, no liceu, eu, depois do almoço, fazia umas voltas, não é? Que coisa era uma terra curiosa. E a volta era por um ferreiro que aqui havia, que era um homem muito inteligente, com uma memória espantosa e uma espécie de revolucionário do tempo, não é? Eu ia lá para fora, ajudava a bater o ferro, a brincar, ele deixava e ouvia-o, e conversávamos. Isto teve uma influência grande na minha maneira de ser e de pensar. E depois ia por outra oficina, era uma oficina de sapateiro que aí havia, e esses já muito mais preconceituosos, e sem armarem já em senhores, em classe média, um ar já de importância, diferente do ferreiro, que eram vizinhos, não é? Sr. doutor, como está, passou bem? Muito obrigado. E depois passava para o alfaiate, que era monárquico, que era engraçado, e que também era muito engraçado, muito curioso. De maneira que isso tudo deu um sentido de compreensão, e de respeito para a diferença das pessoas, quando elas são boas e são profundas, não é? De sentimentos, que penso que me ajudou muito na formação da minha maneira de ser. Não é? 1914. Começa a Primeira Grande Guerra, a primeira das grandes hecatombes do nosso século. O solo da Europa vai ensopar-se no sangue de milhões de homens. Entre eles, muitos milhares de portugueses
à frente dos quais se havia de distinguir o general Gomes da Costa, um dos comandantes do corpo expedicionário português que combateu em França. Quando principiei a Primeira Guerra Mundial, estava em Coimbra. Tive logo uma noção de interesse porque estava a passar no mundo, não? E a guerra, é claro, dentro já da minha maneira de ser, de começo, de preparação, de espírito, tudo que era violência, para mim, era uma coisa que me repugnava, de que não gostava de uma maneira, não? Portugal só entrou na guerra em 1916. A esquerda republicana era favorável à intervenção. Via nela uma forma de acautelar o futuro das colónias. Identificava os aliados com a liberdade. A direita via nos alemães a ordem e a autoridade. Era contra. Venceu o ponto de vista do Partido Democrático de Afonso Costa. Houve até coisas muito curiosas e bonitas nessa altura. Muitos deputados que eram a favor da guerra, como o Jaime Cotujão e outros, não é? Uma vez a guerra, Portugal entrado na guerra, eles voluntariamente se ofereceram para ir combater para Flandres. Foram. Posteriormente, Fernando Valle registra nas suas memórias uma convergência política heterogénea. Monárquicos, integralistas, parte do movimento operário e até republicanos, como Moura Pinto, apoiaram Sidónio Pais. Num tempo de incertezas para uns, Sidónio aparecia como garante da estabilidade na procura de novos rumos. Era o caso de Moura Pinto, que chegou a fazer parte do governo. Para outros, na sua maioria opositores da guerra, Sidónio representava uma solução autoritária contra os partidos de um modo geral. Viu em Coimbra. Era um homem de apresentação bonita, militarão, bem fardado, um aspecto sobranceiro, um aspecto de homem elegante, não é? De maneira que tinha uma grande influência, principalmente no sexo feminino, mas já estava na universidade, não é? Já tinha, ou procurava ter consciência dos problemas políticos nacionais. E, por outro lado, uma vez que tinha uma grande admiração, estima e consideração e amizade do Dr. Moura Pinto, que já tinha abandonado o governo de Sidónio e que tinha sido perseguido por ele e preso por Sidónio, que andou aí pelas cadeias todas nacionais, sabe, a ideia que eu tinha dele não era benevolente, não. Quando Sidónio foi assassinado em 1918, Fernando Valle frequentava o curso de Medicina da Universidade de Coimbra. A academia reflete a atmosfera do país. Após a morte de Sidónio, simpatizantes da sua causa e monárquicos tentaram conquistar o poder. Chegou a ser proclamada a Monarquia do Norte. Salazar era já então professor. Na sequência da intentona, os estudantes de Coimbra do Batalhão Monárquico foram presos. Viriam a ser libertados graças à intervenção dos seus colegas do Batalhão Republicano. E só não foi exigida a admissão de Salazar porque, em nome dos princípios da Academia, intervieram estudantes republicanos, entre os quais Fernando Valle. Havia uma coisa de facto notável na Academia do meu tempo, que era real e verdadeira, que era chamada solidariedade académica. E quando se falava em solidariedade académica, tudo esquecia os seus ressentimentos e a sua coisa, estava tudo unido. Fernando Valle vivia nesta casa onde, em tempos, habitara o poeta José Simões Dias. Com apenas 20 anos, casou com uma parente do poeta, Beatriz Simões Dias. E o casal teve 7 filhos. Durante alguns anos, Salazar e Fernando Valle foram vizinhos. O Salazar passava lá todos os dias à minha porta. Todos os dias com o Cerejeira, que eram companheiros de casa. E a ideia que a gente tinha no Salazar nesse tempo era uma ideia de homem introvertido, de homem que era metido consigo, de homem que era parece que toda a gente tinha a noção de que era um tipo competente lá nas suas coisas professorais, de professores, lá nas finanças, etc. Mas incapaz de uma atitude humana, assim, profunda. Não? Em Coimbra, nessa altura, havia realmente, como ainda hoje há, Coimbra foi sempre, um viveiro de pensadores
e de revolucionários, no bom sentido, e de poetas, e, portanto, de um viver de civismo, não é? Porque há aqui uma tradição dos grandes mestres do civismo, desde o Antero a outros, e, portanto, o Fernando Val, naturalmente, se sentiu vocacionado para procurar uma organização que respondesse aos seus próprios anseios de liberdade e de fraternidade. O dia maçonaria 23, numa organização propriamente académica que existia ao tempo e que sempre existiu em Coimbra, organizações académicas desse tipo, não? E que também teve uma grande influência no meu espírito. Justamente, maçom significa pedreiro, e os instrumentos da maçonaria, à semelhança do que eram usados pelos pedreiros e pelos arquitetos, desde aqueles que construíram o Templo de Salomão 1000 anos antes de Cristo, até aqueles que na Idade Média construíram as catedrais do nosso deslumbramento, são o cinzel, a régua, o esquadro, o compasso, o fio do prumo, não é? Que tem um significado emblemático na ordem maçónica, significam o trabalho, a retidão, a honra, a dignidade, não é? E por isso eles hoje são instrumentos de trabalho, digamos assim, da maçonaria. Quem entra para a maçonaria, quem é iniciado, no fundo transforma-se a um homem novo, há como uma espécie de um batismo, e tem que escolher um nome simbólico. Posso dizer Egas Muniz. Justamente porque o Egas Muniz, na história de Portugal, nos valores perenes da nossa pátria, significa a honra. Dom Afonso Henriques não cumpriu, enfim, uma promessa que tinha feito em relação ao rei de Castela, e o Egas Muniz, como toda a gente sabe, foi com a corda ao pescoço, símbolo da humildade, redimir a palavra do rei. E o Fernando Val escolheu justamente o nome de Egas Muniz para o seu nome simbólico. Nós reorganizámos, nessa altura, o Centro Académico Republicano e fizemos eleições e o presidente do Centro Republicano Académico reorganizado foi o Vitorino mesmo. O Centro Republicano Académico reunia a esquerda republicana. Naturalmente que havia republicanos mais moderados, até conservadores, que ainda hoje já, o que é perfeitamente natural, e o maçom admite perfeitamente, não é? Mas os adversários do Centro Académico, dos republicanos nessa altura, e dos democratas em geral, e dos maçons em particular, eram, enfim, as pessoas da extrema-direita, com tendências fascistas, naturalmente. Muita coisa aconteceu entre 20 e 26. A rádio acabara de chegar. Gago Coutinho e Sacadura Cabral tinham voado sobre o Atlântico. Mas esse período foi também dos mais agitados da história da Primeira República. Machado dos Santos, assassinado. Confrontações entre operários, sobretudo anarquistas, e os governos. Afonso Costa estava em Paris. O governo de José Domingos dos Santos terá sido a última oportunidade da República encontrar um rumo. A instabilidade política crónica e a agitação social permanente abriram as portas à revolta militar de Gomes da Costa de 28 de maio de 1926. Estava a tirar um curso de sanitária, não é? E por conseguinte vim entrar em Coimbra. Vim entrar em Coimbra e ouvi-lhe fazer aqueles discursos formidáveis, um dos discursos formidáveis que ele fazia. Discursos que metia obscenidades, violências e radicalismos. Uma coisa que me impressionou de tal maneira que pensei logo, isto vai ser bonito, daqui ao futuro, um homem desse a governar o país ou procurar governá-lo, a coisa vai ser, e não me enganei muito. A pátria estava salva. Pouco depois seria chamado a governar um professor de Coimbra chamado António de Oliveira Salazar. Fernando Val regressa à Serra em 1927, aos mesmos montes e vales que a família tão bem conhecia. Como médico, vai procurar seguir o exemplo do pai, incansável no apoio a agentes de uma região onde tudo falta. Há 70 anos, Arganil pouco tinha a ver com o que é hoje. A 50 km de Coimbra, era um lugar relativamente isolado. Ainda assim, o jovem médico mantinha contactos com os amigos da loja maçónica Revolta e do Centro Académico Republicano. Ia tendo notícias de Moura Pinto,
deportado para os Açores, juntamente com João Soares e outros democratas, após o golpe de 7 de fevereiro de 1927. Moura Pinto iria depois para a Argélia, mais tarde para a Espanha. A resistência organizava-se e Fernando Vale estava a par de todas as movimentações. Eu vinha muito a Lisboa e tinha muitos contactos e muitos amigos, quer em Coimbra, quer em Lisboa, quer no Porto, e portanto havia ali uma rede. E ele pertencia a essa rede da resistência, que eram os mesmos e que permaneceram sempre unidos durante toda a ditadura. Fernando Vale viveu nesta casa com a família durante muitos anos. O hospital ficava mesmo em frente. Nas suas idas a Coimbra convivia também com as elites intelectuais da época, ligadas quer ao movimento da Seara Nova, quer da revista Presença. Conheceu então Miguel Torga. Ainda ele era o estudante de medicina Adolfo Rocha. A amizade entre ambos foi para a vida inteira. Mais tarde, a convite de Fernando Vale, Miguel Torga veio colaborar com ele aqui no Hospital Condessa de Canas. Este é o espólio do consultório de Torga, em Coimbra. De Fernando Vale diz-se que a sua lenda principiou no dia em que pela primeira vez passou a porta do hospital. Ele deu uma receita e diz assim, espera aí. E vai então lá à gavetinha das amostras, encontrou os comprimidos que me receitou. Eu olho, não é preciso ir comprar, toma lá, tomas estes comprimidos. Então quanto é, doutor? Vai embora, isso não é nada. O homem nunca me viu, não me conhecia, nem eu a ele. E começamos já a fazer estas partidas assim. A vida era mesmo dura. Essa gente vivia, nessa altura, um isolamento quase completo. Os meios de comunicação eram precaríssimos. Os caminhos eram, por assim dizer, caminhos de cabras. Alguns até inacreditáveis, como é que se podia por ali andar. Não é? De resto, a sua vida, da ordem económica, também era muito difícil, porque viviam de uma agricultura, enfim, cultivando os churrascos, aproveitando tudo que poderia, enfim, dar qualquer coisa, dar umas batatas, dar umas couves, etc. E viviam especialmente, de facto, da pastorícia. Toma, toma! Quem olha para essas terras, para essas serras, pode ter uma noção um bocado afastada do que seria, de facto, a vida do tempo. Nós tínhamos que correr. Eu corri estas terras todas, por caminhos, como digo, caminhos quase inacreditáveis, de noite, de dia, à chuva, ao vento, à neve, não é? A todas as horas. Muitas vezes fiquei na serra, porque o homem que levava o lampião, uma rebanada de vento, o lampião apagava-se. Infelizmente os homens eram muito grandes conhecedores da serra, não havia maneira deles se enganarem. Sabiam bem pisar os caminhos. E quantas vezes me aconteceu também esta coisa espantosa, ter que me descer do cavalo por me aguentar dele com o vento. E o cavalo servir-me de anteparo ao vento. E uma ventaneira e com chuva na selada das serras era uma coisa de temer. Aconteceu-me uma vez uma coisa trágica. Fui ver um doente. É para ver vários doentes. Tinha que ir para uma terra e depois aproveitar para ir a outra da serra, aos cepos. De maneira que o caminho que eu tinha que seguir era um caminho que eu não conhecia. E tinha que perguntar na primeira terra onde ia, depois como é que havia a seguir para os cepos. Assim foi, lá me ensinaram. Mas há um fenómeno que é um fenómeno curioso na serra, e que aparece de repente, que é uma coisa que eles chamam uma neve sapada. E é uma névoa tão sapada, tão intensa, que não se vê nada.
A gente é envolvido por aquilo e fica sem ver. Não sei, um palmo dentro do nariz, como eles lá dizem, não é? Isso aconteceu um dia na serra, num descampado, no monte. Ainda andei um bocado, mas não via nada. Tive que me desmontar do cavalo, seguir o cavalo. De repente também a coisa começou a desaparecer, porque a névoa aparece de repente e depois dilui-se sucessivamente e a gente começa a ver. E então reparei que estava no meio de um monte, no meio de um mato, sem caminhos, sem nada. Aí então fiquei, de facto, tive uma situação de desespero, uma situação de pânico autêntico. Estou liquidado. Pensando um bocado, sigo o cavalo, lá fui atrás do cavalo, e a certa altura apareceu um carreirinho, disse, bom, está a coisa salva, porque sabe para dizer alguma parte. E lá fui, segui o carreiro. E fui ter, evidentemente, ao caminhinho que eu devia seguir, e depois lá o segui, e lá fui ver o outro doente. Além desse trabalho e dessas situações de ordem pessoal, havia também a preocupação da ordem de consciência, de ter que resolver um problema que tinha que ser mesmo resolvido, porque não havia outras possibilidades. Por exemplo, fazer um parto, ia sempre preocupada, sem saber o que podia acontecer, o que ia encontrar, e com essa ideia que tinha que resolver lá. Aquilo de qualquer maneira, não é? Em casas muitas vezes horríveis, sem nenhumas possibilidades, sem ter nenhuma higiene. Tinha que improvisar tudo, mandar ferver a água, acender o lume, lavar a mulher. Enfim, tudo isso era necessário. E quantas vezes ele era chamado, e eu sei-o perfeitamente e posso garantir que muitas vezes era chamada para ir ver os seus doentes e deixava-lhe debaixo, na mesinha de cabeceira, deixava-lhe alguma notita para ele ainda ir comprar os medicamentos. Isto é autêntico, é verdade. Posso assegurá-lo porque assisti. Na vinda, se a coisa corria bem, a alegria da paisagem, a grandeza dos horizontes. E depois uma coisa engraçada que a paisagem tem é que há sempre um pormenor novo que ainda não foi visto. E pormenor que depende de várias circunstâncias. Depende da luz, do momento. Depende até da maneira como da maneira de ser de momento do indivíduo que está a olhar. E isto é muito bonito. A paisagem vista com olhos de ver é sempre diferente. Nunca a gente encontra coisa igual. Mas é que isto era, de certa maneira, uma compensação e muitas vezes também não havia outra. Era só esta. E esta já valia alguma coisa. Não digo que fosse uma medicina empírica, mas era uma medicina sintomática. E o Dr. Fernando tinha um olho clínico extraordinário. Ele bastava olhar para um doente e quase que fazia um diagnóstico clínico a olho. E os diagnósticos dele eram sempre praticamente certos. O Dr. Fernando Val é um dos médicos que prescrevia com os manipulados. Eram os manipulados feitos, portanto, na farmácia, eram tantas gramas deste pó, mais tantas gramas deste, fazia-se depois uma pomada, fazia-se umas cápsulas, fazia-se os supositórios, era do tempo das ventosas, era-se do tempo das cataplasmas, era do tempo ainda das sanguessugas, para se tirar, portanto, o sangue. Era uma medicina completamente diferente de hoje. Agitação em Espanha, em fevereiro, a Frente Popular ganhará as eleições. A direita reagiu,
desordem nas ruas. A guerra era inevitável. 5 anos antes tinha sido proclamada a República Espanhola. Muitos portugueses, nessa altura, exilaram-se em Madrid. Jaime Cortesão, Jaime de Moraes e Moura Pinto formavam o grupo dos Budas. Sabia-se que o derrubo da ditadura de Salazar passava por Espanha. Eu estava lá o doutor Moura Pinto. De vez em quando vinha aqui fugido. E que eu contatava. E que se fez aqui grandes reuniões, no sentido de preparar, de facto, também uma mudança neste país. De certa maneira, um auxílio e com o conhecimento da República Espanhola. Salazar nas comemorações do aniversário do 28 de maio. Círculos europeus tinham acusado o governo português de apoiar o general Franco contra o governo legítimo da República Espanhola. Salazar criara, entretanto, a polícia política, legalizara a legião. A censura mantinha-se, o Tarrafal abria as suas portas. Em Braga, Salazar expôs as grandes certezas da Revolução Nacional. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família e a sua moral, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Fernando Valle lembra-se de uma vez em que emissários do Grupo de Paris de Afonso Costa e do Grupo de Madrid se encontraram em Coja para preparar a insurreição e derrubar o Estado Novo. Tinham o apoio dos republicanos espanhóis. Essa reunião clandestina em casa de Moura Pinto contou com a presença dos chefes militares de ambos os grupos, bem como de outros conspiradores. José Domingos dos Santos foi um deles, esteve escondido aqui, em casa de Fernando Valle. Nessa altura, chegou a ser constituído um governo, o qual seria presidido por Duarte Leite, ficando as finanças a cargo de Afonso Costa. O golpe militar esteve iminente. E só não foi para diante porque Afonso Costa não teria aceito a pasta que lhe estava destinada. Após a derrota da República em Espanha, Salazar assinou um tratado de amizade com Franco. A repressão, em Portugal, tornou-se mais intensa. Todos os passos de Fernando Valle passaram a ser vigiados. Perseguido, poderia ser uma companhia incómoda, mas cumpria com o zelo de sempre as suas tarefas como médico da Serra. Já então, ganharam respeito generalizado em toda a região. O meu pai era de tradição miguelista, monárquico, conservador. Não posso dizer que fosse salazarista, porque ele não gostava muito de Salazar, mas era partidário do regime do Estado Novo e escreveu mesmo o livro de história que era o livro único, que era considerado, portanto, um livro de apoio ao regime, e todavia teve sempre um enorme respeito, uma enorme consideração pelo Dr. Fernando Valle. O Torga começou a vir aqui muito cedo, logo que tivemos conhecimento. Primeiro como caçador, vinha por aí, claro, fazer umas caçadas de vez em quando. Depois tomou conhecimento com vários caçadores aqui da terra, bons caçadores. Ele tinha uma facilidade enorme de entendimento com a gente humilde. Toda a gente ficava amiga dele. Tinha mais facilidade de lidar com os humildes que com os doutores. No início da caça, que naquele tempo era em setembro, saía-se mais cedo e às 7 da manhã saía-se para o monte e começavam a caçar, geralmente era o coelho. Lá ia uma vez ou outra a perder, mais com o Miguel Torga. O coelho caçava aqui com os caçadores daqui. O coelho lá lhe atiravam uns tiros e às vezes ficava um bocado aborrecido quando os errava. Mas também ficava muito aborrecido quando os matava, era uma coisa estranha. Põe um bocadinho de água para o Sr. João. Naquele tempo, pois a gente estava lá no campo e as pessoas que estavam connosco eram todas pessoas de confiança, pois discutia-se de tudo um pouco, inclusive da política.
E quem é que falava mais? O Dr. Fernando, claro está, e o Torga. Aqui vai ele, aqui vai ele, aqui vai ele! Desafeto ao Estado Novo e com ideias avançadas. Um verdito que levou a polícia política a aliciar para informadores até pessoas que trabalhavam em sua própria casa. Ainda há pouco tempo encontrei aqui nos meus papéis uma relação de possíveis informadores da PIDE, cá do Conselho. Havia muitos, mas encontrei o tal papel, rasguei-o. Rasguei-o para não ficar cá. Mas deixei uma nota aí, no dia tanto tal rasguei o papel. Não por respeito por eles, mas pelas famílias que não têm culpa, não é? A guerra seguiu o seu trágico curso, numa engrenagem infernal. Pouco depois do epílogo triunfal da Cruzada Nacional Espanhola, eclodir na Europa o enorme conflito. A Alemanha fora levada à invasão da Polónia. A França e a Grã-Bretanha sentiram-se no dever de declarar guerra à Alemanha. Começavam 6 tristes anos de hecatombe. Portugal dizia-se aliado da Inglaterra e tal, mas eu paguei caro pelo facto de ter estado na Inglaterra ao serviço da BBC. Quando voltei, não tinha o meu lugar garantido na emissora nacional, não conseguia reentrar para a emissora nacional. Custou-me caro. No fim da guerra, o regime organizou manifestações de apoio a Salazar. Era a resposta às manifestações populares de regozijo pela vitória dos aliados. Fernando Val e os seus amigos tinham tido conhecimento do que se ia passando, nomeadamente através dos ecos dos relatos de Fernando Peça, que estava em Londres. Um outro amigo de Fernando Val teve um papel decisivo no esclarecimento dos factos. Foi o embaixador de Portugal na Alemanha, no tempo de Hitler, Veiga Simões. Fernando Val conta que ele alertou Salazar insistentemente para o verdadeiro rosto do nazismo. Hitler considerou-o persona non grata. Salazar mandou-o regressar e perseguiu-o o resto da vida. Em 1948, a oposição ao regime convergiu no apoio à candidatura à presidência da República do general Norton de Matos. Norton de Matos preconizava o regresso à democracia. Dirigente do MUNAF e depois do MUDE, Fernando Val estava ao lado do general. Fomos ambos oradores num célebre comício da campanha do general Norton de Matos no Teatro Avenida de Coimbra. O discurso dele impressionou-me muito. O meu discurso foi necessariamente o discurso de um jovem, mas talvez o dele tivesse mais juventude do que o meu próprio discurso. Na sequência da campanha eleitoral, Fernando Val foi demitido de médico municipal. Salazar recusou reconsiderar a demissão. Um dia que vinhamos de Coimbra, eu, o Dr. Fernando e a esposa, uma excelente senhora, quando falo nela, fico bastante comovido, porque era uma senhora muito boa. E vínhamos depois do cinema, que vimos o cinema em Coimbra, fomos ao futebol, depois vimos o cinema. E chegámos aqui, era uma meia-noite, e eu deixei os senhores em casa, o Dr. Fernando Val e a esposa, e vinha para a minha casa a pé, deixando lá o carro. E quando chego de frente dos Passos do Conselho de Arganil, estava um carro parado, o carro todo fechado, preto, e eu até me assustei porque me saltaram duas pessoas, mesmo ali quando eu ia a desembocar no largo, a procurarem onde é que morava o Dr. Fernando Val. Eu, que já convivi há muitos anos com o Dr. Fernando Val, apercebi-me do que é que se estava a passar. E indiquei-lhe precisamente o caminho oposto à casa dele. E fui avisado ao Dr. Fernando Val. Tenho memória que uma noite chegou um carro da PIDE, era PIDE naquele tempo, e quando o carro parou, com dois inspectores lá dentro e um condutor, ao abrir a porta tinha uma caçadeira de cada lado, o Chico Ferreira e o Romão, dois amigos do Dr. Fernando, que os convidaram a ir, a regressar.
Como se queriam ficar em Arganil. E um deles, com sorriso amarelo, disse: não, não, nós vamos embora. Em 1958, um general ambicioso, turbulento e pau-rador agita todo o país. Verdadeiramente recomeça aí a campanha de subversão anti-portuguesa. Já então se tinha percebido que a África portuguesa começava no Caia e que, para a desagregar, se tornava indispensável derrubar Salazar e destruir o regime corporativo. A campanha do Delgado foi uma campanha terrível. E eu estou aqui no Conselho, nós fizemos uma campanha muito intensa, porque fomos copiar os cadernos eleitorais, não? Mas é claro, te falei copiá-los não, porque eles modificaram até o último dia. Foram pondo e tirando pessoas, conforme. Olha, até tiraram coisa espantosa. Até tiraram os cadernos eleitorais o nome do meu pai. A tentativa de desacreditar Humberto Delgado não resultou. Oficialmente, o candidato de Salazar, Américo Tomás, teve 80% dos votos. Mas as eleições tinham sido uma fraude e toda a gente o sabia. Na Serra, a vida parecia correr com os vagares do costume. E, contudo, muita coisa mudara. As políticas de reflorestação, iniciadas há 30 anos, limitaram o acesso à serra. Com a introdução dos pinheiros, desapareceram as cabras, o principal sustento das populações. Só muito mais tarde surgiram alguns poucos rebanhos de ovelhas. Fernando Valle continuava a ver os seus doentes no Hospital da Misericórdia, em Arganil, e dava o apoio que sempre dera à Assistência Folquense, uma das primeiras instituições do país a prestar serviços gratuitos aos idosos. Gratuito, como sempre, continuava a ser o auxílio de Fernando Valle. No início da década de 60, os efeitos acumulados da reflorestação e da imigração começaram a desertificar a serra. Gradualmente, iam também desaparecendo atividades tradicionais, como a apanha da azeitona. Esta região aqui era uma região cheia de legadas de azeite. Já dois ou três, muito bom. E o nosso azeite era um azeite muito bom, era um azeite... Até que considerava-se que o azeite do Val do Alva era dos melhores azeites que havia no país. Nessa época, a espiral da repressão obedecia à lógica da sobrevivência do regime. Os seus mecanismos eram tanto mais ativos quanto mais se reduzia a base social de apoio do Estado Novo. Soares, Zenha, Cortesão, Sérgio e tantos outros foram passando pela prisão. Álvaro Cunhal era já o secretário-geral dos comunistas e eram eles os principais alvos da repressão. Com ficha na polícia política desde 1935, Fernando Valle nunca teve contactos oficiais com os comunistas, mas trabalhava com eles em plataformas de unidade. Ainda assim, foi acusado de utilizar o seu prestígio como médico junto do povo para bolchevizar toda a região. Um informador chamou-lhe Stalin. A sua vida privada foi devassada e Fernando Valle considerado incapaz de cooperar na realização dos fins do Estado. Repare como é que isso funcionava, como é que os gajos traziam, cercavam um homem quando realmente ele se batia para um... o Dr. Fernando Valle, a esse tempo, suponho, eu estou convencido que se ele quisesse acertar o passo com eles, atrelasse ao Carlos César, ele seria talvez até, com certeza, Ministro da Saúde ou sei lá, o Salazar não regateava Benesses a quem se atrelasse a ele. Numa altura em que os movimentos de libertação davam sinais de quererem libertar-se das grilhetas coloniais, Fernando Valle participava na resistência republicana socialista. Em 1962, havia contactos entre os socialistas e a Frente Patriótica de Libertação Nacional, na qual os comunistas tinham uma forte presença. Alguns desses contactos eram assegurados por Fernando Valle. Um agente duplo, infiltrado na frente, denunciou a rede de Coimbra e Fernando Valle foi preso juntamente com outros conspiradores, todos eles militantes do Partido Comunista. Foi preso, coitado, várias vezes por a ver se o povo, se isto mudava para que o povo tivesse um bocadinho de pão para comer. E ele lutava por isso, não era por ele, porque propriamente por ele não. Lutava por os outros,
precisava. O Sr. Doutor combateu sempre o Salazar, inclusivamente ele mandou-o prender. Alguma vez sentiu algum ressentimento em relação ao Salazar? Não, eu ressentimento nunca senti assim, nunca contra ninguém, penso eu. Penso que nunca. Eu não sei bem que isso seja. É claro, quem não se sente diz que não é filho de boa gente. Portanto, um ressentimento passageiro, sim, naturalmente senti. Mas é facilmente ultrapassado. Sim, no que se diz ódios ou coisa, ou má vontades, ou desejo de ver mal, isso não. Parece-me que nunca senti, não sei. Mas ele era um homem que não... Ele lá perdoar não perdoava, não. O meu pai nunca quis nada da política, nunca quis benesses nenhumas da política, nunca quis ser nada. A seguir ao 25 de Abril foi Presidente da Comissão Administrativa da Câmara de Arganil e depois no primeiro Governo Constitucional, talvez por influência do Dr. Mário Soares, ele aceitou ser Gordocilo Coimbra. Foi convidado para várias coisas, inclusive para deputado, etc., e nunca aceitou. A única vez que aceitou ser deputado foi exatamente pela oposição. Ele podia ter sido tudo, não é? Ele podia ter sido deputado, ele podia ter sido até Presidente da República, não é? Porque ele é uma figura respeitada por todos nós. Para aqueles que vêm de uma certa linhagem liberal, republicana, socialista, democrática, ele é o número um, ele é o nosso patriarca, não é? Talvez por esse desprendimento e o não querer ser nada seja uma forma de exercer o seu magistério e de mostrar que se pode ter grandes convicções e ser fiel a essas convicções sem querer nada em troca. E agora como é que funciona o Sr. João de Val? Aliás, tem que passar a pertencer ao rancho. É para dançar. Ele via a necessidade, ele via o que as pessoas precisavam. Nessa altura era muito difícil. É muito difícil. Isto hoje, a vida que é hoje. Oh meu Deus, oh meu Deus. Linda vida de coisa. Agora estamos no Mirante. Os amigos que vão visitá-lo são estes senhores que são aqui naturais do Casal São José, que são presidentes da Junta. E estes são, olha, aí que está então. É esta parte que vocês podem apanhar como referência, porque não temos mais imagens e a terra nem está muito má. E estamos a dizer adeus aos arganonenses e a todos aqueles que automaticamente tiverem o prazer de ver na televisão. Muito bem, Sr. Doutor. Estive aqui a vasculhar a sua vida toda. Não tenho nada que investigar. É uma vida simples, de homem comum, que só tem uma coisa, vamos lá. Foi procurar ser um bocado coerente com os seus pontos de vista, mas não. Fazer o que pôde, mal muitas vezes, com muitos erros também, mas involuntários. Assim, propositados não.